O Thiagão já deu até um testemunhal. Põe na tela aí pra gente agora, Andrezão, o Leonardo Jardim falando do que tem atrapalhado. Atrapalhou, eu acho que vai dar uma pausa a respeito da virose que rolou lá no Cruzeiro. Virose, nós tivemos 7 ou 8 jogadores e ainda temos. Hoje tivemos quer o Jonathan durante o jogo, ficou mal disposto, temos o Kaique que estava ali no limiar, tivemos o Prates, tivemos o Fabrício Brando, tivemos o Christian, tivemos o Wanderson, tivemos o Bolassi e eu. E isto continua, porque o vírus entrou, isto vai passar por todos. Tá aí, ó. É muita gente, viu? Parece uma escalação, Valu. Quando ele vai falando ali a quantidade de jogadores que passaram por essa virose, lembrando que ele também passou por essa virose, né? E isso acaba prejudicando. A gente, às vezes, está com uma gripe e a gente já fica com o corpo ruim. Quando vê uma virose um pouco mais forte, fica até difícil de trabalhar, de render o tanto que a gente rende normalmente. Tá aí, ó. Isso aqui, gente, não é escalação, tá? É a toma da virose, Valu. O surto lá na toca da Raposa compromete, né? De uma maneira ou outra. Só lembrando, aqui, ó, o Marquinhos, ele seria titular na partida diante do CRB na última quarta-feira. Mas ele não pôde, de última hora a imunidade dele baixou muito e ele acabou ficando de fora até do banco de reservas e quem foi o titular foi o Wanderson. Valu, por favor. Compromete, mas assim, é importante dizer que ele pontua, mas não justifica, né? Não é o famoso põe na conta da virose, né? Ele não faz isso, mas assim, para o momento esportivo do Cruzeiro e para o momento dele, Leonardo Jardim, com relação ao comando técnico do clube, é muito ruim, porque é o momento de baixa do clube, é o momento que está oscilando o Cruzeiro na temporada, 3 jogos sem vitória, é o momento que tem o cansaço físico natural, sem o aspecto da virose, e ainda vem mais essa questão, né? Você citou bem, você que também trabalhou nessa partida, Elton, o Marquinhos estava escalado, mas é tirado do jogo por conta disso também. Então, o acúmulo, né, de situações, mais essa questão da virose, acaba sendo ruim, mas ele não coloca em momento algum, o Cruzeiro empatou com o CRB por conta dessa questão. O Cruzeiro tinha que ter ganhado vencido aqui no Mineirão, mesmo que fosse a contagem mínima, com o time que ele escalou e com os jogadores que estiveram em campo, mesmo com todo mundo com 38 de febre, o Cruzeiro deveria ter conseguido uma vitória, mesmo que fosse a vitória simples, para cima da equipe de Alagoas. Tem faltado repertório. Assim, ele cobra, fala de individualidade daquele jogador 1 contra 1 e, de fato, o elenco do Cruzeiro não tem esse cara do mano a mano que pode decidir um jogo a qualquer momento, como o Flamengo tem vários atletas nesse sentido, né? A gente viu o Samuel Lino ontem entrando e fazendo várias jogadas individuais. Só que eu vi na lista ali Bolassi, eu vi na lista Marquinhos, o Wanderson, se eu não me engano, contra o Ceará também não estava 100% longe disso. Mas aí, diante dessa circunstância que foi trazida, o Kaique Kenji é um jogador que joga ali pelo lado esquerdo. Segundo atacante, sim, mas pode jogar aberto também. Se ele tinha esses jogadores como o Bolassi e o próprio Marquinhos, que não estão em situações ideais, por que insistiu então com o Bolassi? Sendo que o Kaique Kenji... Que aquele tinha de opção. Não, o Kaique Kenji estava no banco de reserva. Cara, então não leva pro banco de reserva. Desculpa, diferentes, velho. Não são... do Bolassi e do Bolassi. O Kaique Kenji... Bolassi. Ele já tentou em vários... Aliás, não é só questão do surto, não, da virose, não. Ele já tentou o Marquinhos e não tem dado certo. O Wanderson é um jogador que eu acredito ele que tem potencial, mas caiu de produção. O Bolassi em vários momentos entra e não consegue regular ali quando ele entra aberto pela esquerda. O Kaique Kenji, não que seja a solução dos problemas do Cruzeiro. Então, ele rabisca, não rabisca? Rabisca. Às vezes que ele, que eu tô falando. Entrou em campo e rabiscou. Se tentou esses jogadores e não deram certo, por que não tentar o Kaique Kenji? Repito, eu não estou falando que vai ser a solução desse lado esquerdo de ataque do Cruzeiro. Mas o Kaique Kenji tem algumas características de drible e também de finalização, na base era assim, de um jogador que pode ajudar muito naquele setor. Eu não sei a questão da recomposição, que é tão cobrada ali para quem joga na ponta esquerda do Cruzeiro. O Wanderson ajuda demais nesse sentido. Ajuda muito o Kaique nesse sentido, mas o Kaique Kenji eu acho que merece ter mais rodagem nesse ataque do Cruzeiro. A questão, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o Cruzeiro precisa de reforços, porque eu acho que é uma questão de você ter um calendário longo,
o time do Cruzeiro tá encaixadinho, mas quando você perde algumas peças, por exemplo, o Matheus Pereira, quando fica fora, você sente ali que o time... Você tem o Gabigol, pô. Mas, cara, diferente. eu acho Pô, diferente. é diferente, mas o lance do que a gente cobrou pênalti no Caio Jorge é um passe. Tudo bem, mas eu vejo assim, Thiago, Gabigol, cara tem mas diferente. eu acho que o determinado- sentido que o Breno tá falando para é da determinar- responsabilidade do Matheus Pereira, ele é mais desse articulador. Determinado jogo O Gabigol, até ok, sim, mas sim, eu acho que... se é mais vou te dar um articulador. exemplo. Pifador, mais pifador, Aqui, Matheus Eu Pereira. acho que o Matheus te entrega mais recomposição do que o Gabi, mas articulação, mais ninguém pifador, te Matheus entrega Pereira. nada. O Matheus Os dois te tem entregam 7 parecido. assistências na temporada. Pô, tio. o Gabigol, eu não sei quantas, Thiago. sabe quantas assistências o Gabigol tem em valor. O Gabigol tem menos minutagem também, né? Lógico. Guardada na cabeça. eu vou, Tem menos minutagem, então requisitar os meus- é uma comparação até injusta, Eu tenho né? aqui, Eu acho que Decepção. hoje, por exemplo, sexta-feira. o artilheiro do campeonato, né? O cara tá brilhando, mas aí de repente, cara, você perde ele. Eu ainda fico na dúvida de como vai ser. Não, Então, mas aí você aí tem é o o Gabigol. Tudo bem, Que vai cair, mas beleza. cai, mas eu vejo uma loucura, sequência Até porque o Caio jogos. Jorge tá numa situação Caio Jorge, absurda, tudo bem, né? mas eu aí nem acho que vejo cai. vai muito do adversário. Não, do sei, Caio cara. pro. Então, Eu olha não como são acho as que coisas. cai. Do Caio pro Gabi, eu acho que cai. Pelo do momento, Matheus sim. pro Gabi, eu não acho que cai. Pelo momento. Então, o momento do Caio eu Jorge acho que é do iluminado. Caio Jorge pro Gabigol, hoje, pelo que eles estão apresentando hoje, pela formação do Que, ó, time, pela quando a forma gente de vê jogar, o muda. Ô, Thiago. Agora, do Matheus pro Gabi, eu não acho que mude. Saída tanto. de bola Deixa- já muda. Aqui, deixa eu só colocar o saída de bola HG, já porque muda. o HG daqui a pouquinho eu tenho que liberá-lo. Não, ele fica Ô, aí HG, hoje. por favor, Até 4 horas. dá pra colocar ele aqui? HG, que tipo de postura e o que diferente a gente precisa ver no Cruzeiro pro jogo contra o Botafogo? Eu não acho que tem que mudar o que vem fazendo. Aliás, o Cruzeiro não teve uma queda de rendimento e nem acho que teve problema de postura nos 3 jogos onde ele não conseguiu vencer. Eu acho que a única coisa que chamou a atenção foi o excesso de bolas levantadas para a área do CRB no jogo de anteontem. Mas fora isso, não acho que faltou postura, não acho que faltou entrega dos jogadores, eu não acho que o time desajustou, não acho nada disso, sinceramente. Aconteceu que os 2 adversários conseguiram amarrar, né, o Cruzeiro, principalmente nas ações ofensivas, e aí o Cruzeiro acabou produzindo menos. Agora, contra o Botafogo, você vai abrir mão de fazer seu jogo? Eu acho que o Cruzeiro, mais do que nunca contra o Botafogo, vai usar as armas que o próprio Botafogo usava ano passado contra seus adversários, né? Não vai ficar com a bunda lá atrás na parede esperando o Botafogo, né? Mas vai tentar explorar os espaços que o Botafogo vai gerar no jogo. Então, eu não acho que tenha que mudar o sistema de jogo e com uma postura diferente e tal. Não. O Cruzeiro tem que fazer o jogo que o Léo Jardim, inclusive, fez o Cruzeiro aprimorar e foi o que trouxe o Cruzeiro para a cabeça da tabela, sabe? Então, não tem que abrir mão de absolutamente nada disso. O grande problema é girar o elenco, vai chegando a 7 jogos daqui a pouco, vários jogadores com 7 jogos, daqui a pouco 8, né? E o elenco, ele é muito bom, mas ele é um elenco um pouco encurtado, o próprio Léo Jardim já falou disso. Agora, abrir mão, abdicar do que trouxe o Cruzeiro até aqui, porque o adversário é o Botafogo, não. É explorando os espaços que o Botafogo vai gerar, porque o Botafogo vai atacar o Cruzeiro. E é exatamente o que o Cruzeiro mais quer, né? Um adversário que gera espaço. Então, peraí. Então, pela análise que você fez, você acredita que o Cruzeiro vai encarar frente a frente o jogo contra a equipe do Botafogo? Não vai, em momento nenhum, esperar um pouco o adversário para tentar sair dando as estocadas? Mas quando fala esperar, muita gente vai imaginar que eu estou falando de meter a bunda na janela lá e ficar só, vou ficar acuado aqui esperando o Botafogo atacar e seja o que Deus quiser. Não é isso. Mas o Cruzeiro faz um jogo de transição que funcionou várias vezes contra adversários de quaisquer calibres e funcionou. Agora, porque vem de três jogos sem vitória, você vai abdicar do que você tem de melhor, porque é o Botafogo? Não. Jogar em transição é um sistema que funciona com o Cruzeiro. O Botafogo naturalmente vai atacar o Cruzeiro, vai gerar espaço, o Cruzeiro deve aproveitar isso aí. Não tem outra alternativa, né? Ô, HG, você tá me lembrando daquele cara que falou pro Filipão assim, eu não lembro quem foi mesmo. Coragem, Rizek. O Rizek. Coragem, Filipão. Nada de 3 volantes, jogue como o Brasil. Cara, se nesse jogo, é que eu tô olhando aqui pro lado que eu tô olhando pra você. Se nesse jogo, se nessa partida especificamente,
o Cruzeiro precisa jogar no contra-ataque, que jogue no contra-ataque, irmão. Você tem que parar de achar que, não, só joga bonito se jogar pra frente, se for pra cima. Se nesse jogo específico o ideal for contra-ataque, que jogue no contra-ataque. Você tem que parar com isso, Everton Guimarães. E agora tá tentando menosprezar a minha opinião, fingindo que tá dormindo. Mas sabe que eu tô invadindo a sua mente. O problema é que são aí com você, são mais 4 figuras, né, da mais alta relevância. E só você entendeu o que você acabou de dizer. Logo, o problema não está com os 4 que não se manifestaram com tanta groselha. Comigo. Está com você, Todo está se mundo manifestando de uma concorda maneira comigo, que demonstra não ter entendido absolutamente nada do que eu falei aqui. Eu entendi lamento muito pela absolutamente sua tudo incapacidade que você de disse. interpretação. Eu entendi Lamento absolutamente muito pela tudo. sua incapacidade Não tem problema de mudar interpretação. esquema e forma de Lamento jogo muito. para o E essa adversário gritaria aí, específico. não adianta você gritar, porque o ponto aqui não vai doer meu ouvido. Pode Não, gritar à vontade. Não vai mudar tem nada do que eu problema acabei de algum falar. mudar esquema, ou formato, ou pensamento, ou postura para um adversário específico. E você sabe volume do disso. ponto já tá você já reduzido aqui, defendeu querido. isso aqui Pode outras gritar vezes. à vontade, Você está sendo incoerente porque não mais vai- uma e vez. outra Zé. coisa, não grita daí achando que vai chegar o barulho aqui naturalmente, porque não vai. Aqui, eu queria ouvir o Valor. Valor, nessa ouvir o discussão, Valor, nessa muito briga, eu queria te ouvir. Você entende mais que você está do lado ali do Everton, a análise que ele fez, ou se você está do lado do Thiago Fernandes, ou fica no meio termo? Não, o que eu entendi do Everton falando, acho que o Cruzeiro vai inicialmente tentar fazer aquilo que faz nos jogos dentro e fora de casa, enquanto o fôlego lhe permitir, pressionar a saída do Botafogo, mas o Cruzeiro nesse campeonato mesmo já demonstrou que é um time que, apesar de se sentir mais confortável jogando em transição, ele conseguiu jogar também quando teve a possibilidade com a posse de bola. Não é a preferência, e nem é a preferência, acho que por conta das características que o Leonardo Jardim tem no elenco. Ele falou isso depois da partida contra o CRB. Mas, se for necessário, a gente tem que lembrar o Cruzeiro contra o Fluminense no Maracanã. Exatamente. Basicamente passa se Mesmo defendendo 45 minutos. É o Segundo Cruzeiro, tempo, né? é isso. E o Leonardo Jardim falou que a equipe dele precisa de conseguir jogar todas as fases do jogo. Eu acho que o HG está indo mais dentro dessa linha. Se eu não Mas entendi vocês estão errado... É o mesmo ignorando- perfil. Vocês estão, não, só uma coisa, vocês estão ignorando um surto de 8 caras com virose, gente. A gente tem que Não, entender ninguém o que tá tá ignorando. acontecendo. Acabou de falar desse Você e assunto os aqui. senhores estão. não, os eu senhores, falei, vocês dois. quando eu fui Posso falar, dar é porque, quantas é horas? porque A o gente tema, já falou é da porque o quadra. tema virose já passou. Quantas Não, mas horas então, aí? mas isso Quando eu fui interfere falar- na forma de Posso jogo. falar? Interfere. Pode, Isso pode. interfere na forma de jogo. Pode, Vou Luciano. tentar aqui, que eu levantar a mão, porque às vezes o Thiago quer falar. Quer continuar, Thiago? Ah, tá bom. Não, assim, o perfil Pô, de cara jogo. chato, meu. O perfil desse Não jogo convida mais não, André. é parecido com o perfil do jogo contra o Fluminense. É um Fluminense que o Botafogo que vai atacar, assim como o Fluminense atacou o Cruzeiro. E no primeiro tempo, naquele jogo, o Cruzeiro teve sucesso ali na transição de conseguir os contra-ataques. Eu não sei se o Botafogo vai dar a mesma exposição de bagunça defensiva que é o Fluminense, se o Botafogo vai dar esse espaço. Mas o perfil de jogo é parecido. E no segundo tempo, quando você leva pressão do Fluminense, você já tinha 2-0 na frente. Então, Obrigado, Lu. é um perfil também totalmente diferente do que pode acontecer. Mas o perfil de jogo é o mesmo contra o Fluminense. Exatamente. Tá aí, ó. Certinho.